Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. Também aos meus amigos que fazem parte também da minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. A mensagem de hoje, ela é totalmente voltada para aqueles que são realmente cristãos de verdade. Pessoas que realmente entregaram suas vidas para Jesus, de fato e de verdade. Essa mensagem é para chegar até aquelas pessoas, certo? Que um dia tiveram uma vida do passado totalmente arruinado, hoje tiveram uma vida de transformação na presença de Deus. Então o que eu vou passar aqui para vocês é uma mensagem de alerta a todos os cristãos, a todos os evangélicos, a todos os crentes e até também aquelas pessoas que não fazem parte dessa categoria, que não fazem parte desse grupo, certo? Mas tem um caráter a zelar, tem uma vida de caráter. Satanás, vocês têm que entender o seguinte, que Satanás, ele trabalha 24 horas por dia para tentar causar arruinação na vida de muitas pessoas. E o Satanás, ele tem um laboratório dele infernal, que todos os dias, eu mesmo falei com relação a esses laboratórios de Satanás, porque todos os dias a gente percebe algo inédito, algo novo, algo que tem entrado de dentro das igrejas. Só rasteiramente entram de dentro das igrejas. Então Satanás tem lançado muitos venenos, e um dos venenos que Satanás começou a lançar é jogar pessoas contra as pessoas. Você não tem uma ideia, aqui no Brasil não existe perseguição de cristão, como em outros países nós temos visto por aí. Não existe. Não existe aquela perseguição de quem é de Deus, quem não é de Deus. Não existe perseguição. A única coisa que existe de dentro das igrejas é que Satanás, ele trabalha totalmente diferente. O que ele faz? Ele usa a própria palavra de Deus, ele usa a própria Bíblia para deturpar toda a palavra de Deus e causar dentro dessas igrejas desavença, discórdias, e ali muitos vão se apostatar da fé. Até porque a maioria que está de dentro das igrejas não são todas que estão salvas. Infelizmente, a maioria, praticamente 90%, de 80% a 90%, de 90%, de 80% a 90% são pessoas que estão de dentro de umas igrejas, mas são pessoas que vão perder a salvação. Por isso que essa mensagem, ela vai chegar diretamente àquele que tem uma vida com Cristo, e não aquele que se baseia a sua fé em uma religião. Porque o que vai ser mostrado aqui vai ser o uso da religião para enganar muitas pessoas. Um dos laboratórios criados por Satanás, que agora está repercutindo todas as redes sociais, Satanás pegou a Gleisi Hoffmann, essa deputada, certo? Do partido do PT, que faz parte dos esquerda, comunistas. Satanás está fazendo uso dela agora para se infiltrar nas igrejas evangélicas. Meu amigo, minha amiga, talvez você pode chegar e me criticar. Talvez você pode me criticar. O que tem a Gleisi numa igreja evangélica? Tem tudo a ver. Primeiro, desde quando que Gleisi Hoffmann é religiosa? Desde quando que Gleisi Hoffmann
ela é uma pessoa de fé. Desde quando que Gleisi Hoffmann ou o PT, seja qual for da parte do esquerda, PCdoB, PSOL, PSTU, PC, desde quando que esses partidos políticos da esquerda são pessoas de fé religiosas, digamos assim? Nunca. Nunca. Gleisi Hoffmann, a inspiração de Satanás, agora se infiltra na igreja, canta louvores, dança, faz aquela oração, tudo para colocar uma imagem de uma pessoa que se diz de fé, uma imagem de pessoa que se diz cristã. Mentira, hipócrita. A Bíblia nos ensina no 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, diz bem assim: abre o olho, crente, abre o olho, porque esta mensagem é para você. E não é maravilha. E outras Bíblias está, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, não é de se admirar que até o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz para enganar a muitas pessoas. E o que o Gleisi Hoffmann está querendo fazer é justamente isso. Uma inspiração de Satanás entrando nas igrejas evangélicas para querer falar bonitinho, com aquela carinha de santa, que de santa não tem nada. Uma pessoa mentirosa, escrupulosa, corrupta, ladra. Uma pessoa que detesta as religiões, detesta crente, detesta cristão. E agora ela está achando um jeito, tanto ela como os demais, se infiltrar nas igrejas evangélicas. E adivinhe para quê? Você acha que ela está entrando? Você acha que ela está entrando nas igrejas evangélicas para congregar? Não. Você acha que ela está entrando nas igrejas evangélicas para se converter a Cristo Jesus? Também não. Você acha que ela entra nessas igrejas evangélicas para dobrar os joelhos, rasgar os joelhos, chorar na presença de Deus, derramar lágrimas de arrependimento de seus pecados? Será que ela está fazendo isso? Também não. A artimanha do PT e de muitos dos esquerda é fazer com que um grupo de evangélicos se torne eleitores do PT. Ela até disse que o partido do PT foi influenciado pelo Senhor Jesus. Desde quando que o meu Senhor Jesus, o meu Salvador, o teu Senhor Jesus, trouxe inspiração para criar um partido de esquerda, cujo partido tem umas ideologias que está fora do contexto bíblico? E nós vimos isso nas eleições passadas para presidente. Por que a maioria das pessoas cristãos votaram no Bolsonaro? Por quê? Porque tudo que o PT estava fazendo durante a campanha era contrário à palavra de Deus. Nenhum cristão de verdade, nenhuma pessoa de verdade que tem um caráter irá aceitar aquelas ideologias que o PT tem colocado durante a campanha da presidência. Aí ela viu que o maior número de evangélicos votaram até no Bolsonaro, inclusive eu, certo? Então ela acha que fazendo isso vai trazer para si
pessoas cristãs evangélicas a querer votar no PT. Crente, você tem que entender o seguinte: crente de verdade, aquele que se baseia mesmo na palavra de Deus, aquele que tem um encontro com Deus, ele não vai acreditar em qualquer sinal que vem do céu, não. Ele não vai acreditar. Por isso que quando o anticristo aparecer e começar a colocar a marca da besta, porque a marca da besta já existe, mas quando o anticristo aparecer, muitas dessas pessoas que não está baseado na palavra de Deus e vive uma fé religiosa, ela vai acreditar no anticristo, porque ele vai apresentar muitos sinais. Se duvidar, ele vai ressuscitar até mortos ao vivo. Mas aquele que é de fé, aquele que tem uma vida com Deus, é alicerçado, a sua vida está plantada na palavra de Deus, não vai ter como uma pessoa dessa ser enganada, nem pelo próprio anticristo. E a Dilma, me desculpe, e a Glaze está fazendo praticamente um papel de um anticristo, querendo se infiltrar no meio dos cristãos, querendo fazer com que os cristãos se prostrem diante de um partido comunista, um partido que uma época foi criado, o marxismo, um partido de socialistas, um partido que promove matança, como promoveram de 6 milhões de mortos no passado. Porque são tudo vermelho, tudo da esquerda. E agora, ela entra nas igrejas evangélicas, acredito eu que ela só entrou em uma. Porque não faz sentido ela querer, porque ela teria que entrar em todas as igrejas. Ela teria que partir para todas as igrejas. Ei, Glaze Hoffmann, por que você não entra na Igreja Universal do Reino de Deus? Quem sabe você fazendo o teu sacrifício financeiro, dando o seu tudo, né? Teu salário, né? Os teus ganhos, né? Dando o seu tudo para a Igreja Universal, numa fogueira santa e colocar teu pedido ali, certo? Para Deus fazer com que a cabeça dos cristãos vote em você. Por que você não vai fazer isso? Hã? Por que você não vai na igreja mundial lá, Glaze Hoffmann, comprar objetos ungidos para você ser abençoado? Por que não vai lá? Hein? Querendo se infiltrar a igreja, eu tô chamando a sua atenção, porque se a Glaze Hoffmann entrar nessas igrejas, seja na Universal, na Mundial, entendeu? Seja nessas igrejas que praticam teologia da prosperidade, que pratica heresias, entendeu? Que é tudo fora do contexto bíblico, até ali tudo bem, porque não tem nada mais de Deus ali. Agora, se tem que tomar cuidado, porque se é uma igreja séria, que prega o verdadeiro evangelho, não deve aceitar esse tipo de pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas. Todas as portas abertas estão para todas as pessoas, mas aquelas pessoas que realmente querem se converter. As portas das igrejas são abertas para aquelas pessoas que querem sair da vida que está sofrendo para ter uma vida com Cristo Jesus. Aquelas pessoas que estão entrando, as portas estão abertas para aquelas pessoas que vão se sujeitar à palavra de Deus, que vão obedecer à palavra de Deus, que vão aceitar o Senhor Jesus como único e salvador de suas vidas. Mas não é uma porta aberta para a Glaze, que ela não entra com esse objetivo. Ela entra com o objetivo de trazer para si pessoas evangélicas, cristãos, a fazerem parte de um grupo comunista. Eu vi até uma foto no Google com uma galera ali dizendo que era a Igreja de Jesus, de PT. Nunca houve na história do PT uma igreja petista. Nunca houve em toda a história criada do PT pessoas evangélicas nesse meio.
se tiver pessoas evangélicas nesse meio, são pessoas que têm nome de evangélico. Então pode ser que ela está procurando pessoas assim, que tenha nome de evangélico, que tenha nome de ser crente, que tenha nome de ser cristão. Porque procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, procurar um jovem de Deus, aquele que realmente se sujeita à palavra de Deus e que não é doutrinado, aí é muito difícil. Isso ela não vai conseguir. Não vai conseguir de jeito nenhum. E a Bíblia ainda diz bem assim, preste bem atenção, crente, no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 4. Aqui está detalhadamente uma passagem bíblica que mostra a Grace. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Falsos. Você vê que a Bíblia está falando de falsos irmãos, falsos amigos, pessoas que passou a campanha toda, desde a criação do PT, com essa falsidade na vida das pessoas, e agora, pela inspiração de Satanás, a Barbie, a conhecida, né, numa lista do Odebrecht, naquela planilha como a amante, ou então a coxa, infelizmente, ela é torcedora do Atlético Paranaense, mas é conhecido como coxinha e amante, e agora para mim virou até amante de Satanás, porque é uma pessoa chega e fala: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ela teve coragem de chegar num vídeo e dizer a paz do Senhor. Mas que Senhor é essa, será que ela fala? Que Senhor é essa? Porque não é o Senhor Jesus, não é o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Provavelmente o Senhor que ela está falando deve ser o Senhor das Trevas. E o Senhor das Trevas é conhecido como Lúcifer. E abaixo de Lúcifer vai estar o Cipriano. Então, meu amigo, minha amiga, você que é crente, abre o teu olho. Abre o teu olho com essa falsidade. Porque tem muita gente que vai se maravilhar. Oh, a Grace agora é evangélica. Não se engane. Não se engane. Porque até o próprio Satanás se transforma num anjo de luz para enganar a muitos. Por isso que a Bíblia nos ensina a provar os espíritos da pessoa. É a mesma coisa. Como provar os espíritos? Eu vou provar você, Gerdau. Como que eu devo provar você? Como que você deve me provar? Procurar sobre minha pessoa se está de acordo com as Sagradas Escrituras. Procurar se tudo que eu falo está baseado nas Sagradas Escrituras. Como é o meu caráter? É isso que é provar os espíritos. É isso que é provar os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos profetas. É desta forma que se prova, observando o caráter da pessoa. E é pelos frutos que a gente vê, aliás, é pela árvore que a gente vê os frutos.
E você sabe quais são os frutos da Glaze Hoffman? Sabe? Pois bem, os frutos da Glaze Hoffman eu coloquei aqui bem bonitinho, né? Esse é o fruto de uma pessoa que supostamente diz que é evangélica. Glaze Hoffman recebeu 23 milhões de reais em propina que foi dividida em fatias. Presta atenção. 7 milhões de reais desviado do Ministério do Planejamento. 5 milhões de reais da Odebrecht. 10 milhões de reais da JBS. E 1 milhão de reais diretamente da Petrobras. Tudo isso ela recebeu em propina. Sem se falar da lavagem do dinheiro junto com Lula, sem se falar da formação de quadrilha, e agora pode até ser processada futuramente, até por mim ou qualquer um desse grupo chamado evangélicos, né, por falsa testemunha, por pregar ideologias. Uma outra coisa, eu fico admirado, um pastor que se diz de Deus, um pastor que prega a palavra de Deus, ceder o altar de Deus para uma mulher dessa, pegar no microfone, falar com todo o povo, falar com toda a comunidade, as mentiras, as falsidades vindo desta mulher amante de Satanás. Se você, pastor, que fez isso, e você que está doido para que ela vá na sua igreja, para você ceder esse espaço para ela, você há muito tempo perdeu a presença de Deus. A sua vida está totalmente arruinada. Você provavelmente deve estar no pecado. Você, pastor, que trazer uma mulher dessa para sua igreja, ceder um espaço para ela falar do PT, para ela querer achar que ela é uma evangélica petista, você, pastor, perdeu a sua salvação, já faz há muito tempo. Você vai fazer parte daquela história de Acabe. Acabe perdeu o reinado dele, há muito tempo. Ele estava no poder, mas ele não tinha mais a bênção de Deus. Ele estava no poder, mas Deus já não estava mais com ele. E se você, pastor, aceitar uma mulher dessa, que todo mundo sabe, todo brasileiro sabe que tipo de pessoa ela é, até o meu cachorro Thor sabe que tipo de pessoa que a Glaze é. Todo mundo sabe que o PT, o PCdoB, o PSTU e o PCO e o PSOL são comunistas, pessoas que detestam religiões, pessoas que detestam crentes, odeiam cristãos, pessoas que têm uma ideologia ao contrário da palavra de Deus. Eu tenho falado e repito, a marca da besta não é um chip, a marca da besta não é o código de barras, não é o 666 tatuado. A marca da besta, ela é espiritual. E Glaze Hoffman
ela está dando uma afirmativa de que eu estou ficando cada dia mais certo de que a marca da besta é espiritual. Porque para aceitar uma pessoa dessa, para aceitar a ideologia dela de dentro de uma igreja evangélica, tem que cicatrizar aqui na mente. E para colocar aqui na mente, escrito na fronte, como a Bíblia diz, então significa que essas pessoas, elas não têm o selo de Deus em suas vidas. Elas não têm o Espírito Santo. Elas nunca foram seladas. Elas nunca tiveram um encontro real, definitivo com Deus. E essas pessoas vão aceitar facilmente essa ideologia de Glaze Hoffman. Provérbios, no capítulo 19, versículo 5, diz bem assim: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que prefere mentira não escapará. Portanto, você pastor, você crente, cristão, apoiadores do PT, cuidado, vocês são mentirosos. E ela está subindo no altar de algumas igrejas, fazendo justamente isso daqui, a qual, nesse exato momento, Deus está reprovando a atitude dela e a atitude de muitos que se dizem evangélicos. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não vai escapar. Ninguém vai escapar da ira de Deus. Não toque nos filhos de Deus. Não entre na casa de Deus para falar mentiras. Não suba a um altar de Deus para mentir a toda a congregação. Glaze Hoffman quer puxar evangélicos crentes? Vai na igreja que tem reteté. Lá eles não conhecem Deus. Vai numa igreja que vive caindo pelo poder de Deus. Eu quero ver você cair. Eu quero que a televisão mostre você caindo pelo poder de Deus. Vai lá. Vai na igreja. Vai nessas igrejas lá do Ogenoduque. Coloca lá todo o teu salário no pezinho da mulher dele lá e beija o pezinho dela. Eu quero ver isso na internet, você fazendo isso. Vai lá. Vai lá na igreja do R.R. Soares. Vai lá também. Pede lá o sabão em pó ungido para lavar toda a sua roupa, a sua podridão. Vai lá. Vai nessas igrejas que fica circulando feito macumbeiro, entrando em transe, dizendo que é o Espírito Santo. É nessas igrejas que você tem que ir. Porque se você está numa igreja aonde prega a verdadeira palavra de Deus, inclusive na minha, você vai passar vergonha. Aliás, você vai manifestar com um demônio tão feio, que vai precisar de um homem de Deus para expulsar aquele demônio, ou uma mulher de Deus. Porque desta vez, Glaze, você está brincando com fogo. Você agora, você pode ter se intrometido em tudo quanto é lugar. Você pode ter feito todas essas cagadas aqui, ó, da Odebrecht, robô aposentado e tudo mais. Você pode ter feito tudo isso. Mas agora, se infiltrar no meio dos crentes evangélicos, no meio de cristão, meu amigo, minha amiga,
Você, Grace, fazer uma coisa dessa é cometer suicídio. É a mesma coisa de que você amarrar uma corda e se enforcar. É a mesma coisa de você pegar, encher o tambor de balas de um revólver, né? E dar um tiro na própria cabeça. É a mesma coisa. Porque você está entrando no meio do fogo. E o fogo do Espírito Santo acaba com todas as trevas. Você não é proibida de entrar. Digo e repito, você não é proibido de entrar. Quem dera um dia eu chegar numa transmissão ao vivo, chegar e dizer: Grace Hoffmann realmente se converteu a Cristo Jesus. Porque os seus passos, Grace, vai ser monitorado. Todas as pessoas que têm nome, que se convertem a Cristo Jesus, sabia que todos os passos deles são monitorados? Não é porque vão ficar cuidando da sua vida, não. Não. O próprio Espírito Santo faz monitorar. Porque já estamos cheios de falsos profetas por aí. Já estamos cheios de falsos evangélicos, falsos crentes, falsos cristãos. Já estamos cheios. E você agora quer aumentar mais um pouco dessas hipocrisias? Abre o olho, crente. Se o pastor da sua igreja convidar uma mulher dessa, você tem que contestar. Você não pode ficar omisso. Se você realmente é da palavra de Deus, você tem que se levantar daquela igreja, da sua igreja que colocaram uma mulher dessa e sair fora e nunca mais voltar. Sabe por quê? Porque o seu pastor, ele já está há muito tempo longe de Deus. E se você com fé, e a congregação inteira com fé, só não estender a mão, ele vai manifestar com um demônio em cima do altar. Porque o que eles mais querem, o que Satanás quer, é deturpar o evangelho, é envergonhar o nome do Senhor Jesus. Grace disse que o PT foi influenciado pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Ela começou a falar bonito. Será mesmo? Será que dessas 28 ideologias do PT, juntando com a do PCdoB, do PSOL, do PSTU e do PCO, será que essas ideologias estão na palavra de Deus? Pois bem, dessas 28 ideologias, eu separei apenas 6. 7 ideologias eu separei. Na verdade, 6. Dessas 28 ideologias contra a palavra de Deus, contra o caráter do ser humano, contra os valores da família, eu separei 6 apenas. Dessas 28 eu separei 6. E essas 6 são os mais críticos de dentro da palavra de Deus. Abre o olho, crente. Você precisa saber quem é a Grace Hoffmann. Antes de você aceitar ela na igreja, antes de você bater palma para ela, procure saber quem é Grace Hoffmann. Qualquer Google vai dizer. Não precisa chamar um político que não gosta dela. Não precisa chamar Bolsonaro. Não precisa chamar ninguém. Vá lá no Google e pesquise quem foi e quem é Grace Hoffmann. Procure saber o nome dela na planilha da Odebrecht. As ideologias que querem implantar
de dentro das igrejas evangélicas. E eles fizeram e tentaram fazer isso, promovendo isso durante a campanha das eleições para presidente. E eles têm um caderno que eu tenho deles. E nesse caderno está escrito que eles iriam se infiltrar, iriam colocar desavença, discórdia, e vão fazer isso entre vocês. A ideologia do PT, essa filosofia do PT, de Gleisi Hoffmann, que se diz mulher de fé, são essas 6. Tudo ao contrário da palavra de Deus. Primeiro, aborto. O PT, toda a corja do esquerda, é a favor do aborto. A palavra de Deus nos ensina que não devemos matar. Se nós matar, nós vamos se tornar homicidas. E está escrito lá no Apocalipse que os homicidas todos irão para o lago do fogo com enxofre. Em outras palavras, diretamente para o inferno. Cometer um aborto é pecado. Cometer um aborto é assassinato. Porque você vai estar matando um ser humano, uma pessoa, uma criancinha inocente. E todo aquele que se diz que é a favor do aborto e se diz cristão, se diz de fé, se diz homem ou mulher de Deus, está se enganando com a própria fé. Segundo, ideologia de gênero. Ao contrário da palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina e Deus nos ensina. Deus falou: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele foi criado Adão. Depois de Adão, foi tirado uma costela e foi criado quem? Uma mulher. Homem é homem, mulher é mulher, e cada um tem o seu sexo. O homem com o seu pipi e a mulher com coisinha ali. É a natureza de Deus. Foi Deus que criou desta forma. Mas a ideologia de gênero ensina que as crianças, a partir dos 6 anos de idade, elas vão aprender que ela pode escolher o sexo que elas quiserem. Já imaginou? Você, pai, que tem um filhinho homem, chegar em casa e ver teu filhinho brincando de bonequinha? Aí você vai falar, aí o teu filhinho vai chegar e vai dizer que a professora falou que ele pode virar mulherzinha se ele quiser? Ou vice-versa? Nós não temos nada contra os homossexuais. Nós não temos nada contra o homossexualismo, o lesbianismo. Nós não temos nada contra com pessoas, certo, que se compactuam com o mesmo sexo. Nós não temos nada contra. A porta das igrejas estão abertas para eles também. Porque se eles conhecerem a verdade, eles vão se espertar e vão se envergonhar até diante de Deus. E se converterem, vão tomar atento de suas vidas. Por que eu falo isso? Porque quem condena é Deus e está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Que até os afeminados, homossexuais, irão arder no lago do fogo de enxofre. Está escrito na Bíblia. Não é eu que estou inventando. E Gleisi Hoffmann, será que ela sabe disso? Ideologia de gênero.
levando contra a palavra de Deus. Isso acaba até com a base da família. Com a base da família. Eu tenho 2 filhos homens. Como que eu vou querer ensinar uma ideologia de gênero para 2 piá que eu tenho? 2 piazão. Vou ensinar eles? Me diz. Eu conheço amigo meu que tem 4 moças, não tem nenhum filho homem. Já imaginou? Como que ele vai ensinar uma ideologia de gênero, falar para essas meninas que se elas quiserem virar hominho, elas podem virar hominho? Sabendo que a maioria desses tipos de pessoa sofre com problemas espirituais. Há um espírito por trás daquilo ali. Por isso que eu não estou condenando. Porque da parte da família da minha esposa, tem gente assim. E eu recebo muito bem, como também sou muito bem recebido. E somos grandes amigos. Certo? Como da mesma mesa e eles também comem da minha mesma mesa. Só que essa pessoa, ela está ciente de que a vida que ela está vivendo está ao contrário da palavra de Deus. Claro, existe aquele ditado: se você é feliz dessa forma, quem sou eu para contrariar? Você pode buscar felicidade dessa forma aqui, hoje, agora que você está vivo. Mas o problema é depois que você morre. Esse vem um dos piores problemas, que é o grande dia do juízo. Terceiro, liberação das drogas. O PT promove, junto com o PCdoB, a liberação das drogas. Nossa, Gerdau, você que foi um grande maconheiro, agora você está indo contra. Eu sempre fui contra. Mesmo quando eu era usuário de drogas, eu sempre fui contra a liberação das drogas. Sempre fui. Hoje, mesmo sem a liberação das drogas, mesmo não tendo essa liberdade, veja quantos jovens estão morrendo ultimamente. Ao invés de pais e mães serem enterrados pelos seus filhos, está sendo ao contrário. Eles estão enterrando seus próprios filhos. Filhos que estão se perdendo nas drogas, na maconha, no crack, na cocaína. Estão morrendo na mão de traficantes. Mas por que que o PT, o PS e o PCdoB, eles insistem de ter a liberação das drogas? Porque eles mesmos vão começar a fazer seus tráficos de drogas. Porque sabe que o tráfico de drogas rende muito dinheiro. E se não tiver fronteiras para barrar esses traficantes, os caras vão se tornar ricos da noite pro dia. Da noite pro dia. E essa liberação das drogas que eles querem, eles lutam para ter a liberação das drogas. Sabe por quê? Porque eles querem ver o teu filho, você que quer criar o seu filho com uma boa conduta, de caráter, mas ele quer fazer que o teu filho possa fumar maconha a hora que quiser. Na sua cara, na sua casa, no seu terreno da sua casa. Que você vai olhar pro teu filho. Já tá difícil hoje em dia você olhar pros filhos nossos, pros nossos filhos, que eles ficam lá naquela internet lá e não saem daquela internet. Se a gente não chegar, não puxar o celular pra chamar a atenção, já era. Agora já imaginou? Eles querem acabar. Eles querem causar Alzheimer nos nossos jovens. Querem destruir com a mente dos nossos jovens, porque as drogas cabem com a nossa mente, pessoal. Eu quando estava fumando muita maconha, chegava a hora que eu já estava esquecendo até de números. Pra você ter uma ideia, eu já esqueci até o número que eu calçava. Dá um branco na gente. Cheira demais, começa a dar problema no nariz. O cérebro derrete. Começa a usar crack. Fica viciado.
E se você não se manter, o viciado do crack, ele começa a roubar. Ele nunca fez isso em toda a sua vida, mas ele vai começar a roubar, matar, se preciso for. As mulheres, as menininhas, essas jovens estão se prostituindo até por um crack. Eu já vi gente falar, sabe? Me deu até nojo quando falaram isso pra mim. Me deu vontade de vomitar. Sinceramente. O cara falou assim com o maior, sabe? Cheio de si. Ah, eu peguei uma menininha lá, filézão, sabe? Eu cheguei, falei, comprei uma pedrinha de crack, ofereci pra ela, pegou e foi. Por uma pedra de crack. E é isso. É isso que o PT promove. Uma liberação das drogas. Para você conversar com o seu filho chapado, feito um bobão. Aí você vai trabalhar, o teu colega do trabalho nunca aparece para te ajudar. Ele fala, vou ali e já volto. Mas ele não volta, porque ele tá lá no cantinho fumando sua maconha. Ou foi no banheiro tirando sua cocaína. Vai trabalhar elétrico. Vai trabalhar coisiça nenhuma. Tá bom, né? Gente dirigindo chapado. Já é difícil pessoas que dirigem bêbados, causando acidentes e mortes até. Agora, querem liberar as drogas? O nosso país vai virar uma baderna. A hora que o nosso país chegar aos pés de Sodoma e Gomorra, eu acredito que Deus vai mandar o fogo do céu descer e vai acabar com todo mundo. Como ele fez com Sodoma e Gomorra. Eu acredito. 4. Perseguição religiosa. Esses partidos comunistas, eles têm programado uma perseguição religiosa. Nós vimos aí manifestantes aí nas eleições passadas, manifestantes do Partido Comunista defectando na frente de igrejas. Um grupo entrou dentro de uma igreja, defectou, fez cocô em tudo quanto é lugar, e ainda promoveram orgias de dentro dessas igrejas. E teve gente, um grupo do comunismo, saindo nas ruas, pedindo morte para os cristãos, morte para os crentes. E essa perseguição religiosa que o PT promove, ela vem lá da frente, que será do anticristo. Porque essa perseguição religiosa vai acontecer se nós não aceitar aquele governo. Se nós não se sujeitar às demandas do anticristo. Essa será a perseguição religiosa se nós não aceitar as demandas deste partido comunista. Ora, haverá uma época que eles vão querer fazer uma junção de religiões. Vão querer fazer uma só. Uma só. Querem fazer uma junção, juntar tudo. Talvez seja isso que Gleisi Hoffmann começou a trabalhar. Primeiro vai querer ganhar seus votinhos. 5. Incentivo à prostituição. O PT tem trabalhado para incentivar as mulheres a se prostituir, principalmente a mulher brasileira. Elas incentivam a se prostituírem. Está desempregado? Vai se prostituir, porque você está desempregado, vai ganhar o seu dinheirinho. Houve uma época que teve deputados aí desses partidos aí que queriam até criar uma carteira de trabalho, digamos assim, registrar prostitutas. Já imaginou minha mãe? Já imaginou meu pai? Já imaginou você? Chega, olha para sua filha,
Ela vai sorridente, pai, arrumei um emprego. Mas eu sei que você não vai gostar. Aí você vai acabar descobrindo que o emprego que ela arrumou é a prostituição. Ela vai ter que estar lá na zoninha, na boate. Pode estar até registrado, mas vai estar lá. Promove a prostituição. Olha a ideologia dessa cambada. Eles promovem a prostituição. E é isso que a igreja Hoffman está fazendo, as igrejas evangélicas, mostrando que é cristã? Com uma ideologia dessa? Será que ela tem filha? Será que ela apoia a filha dela a se prostituir? Imagina uma mãe de família. Tudo bem, não consegue emprego. A gente se vira. Mas ela se sujeitar à prostituição? A qualquer homem que ela pegar? Vai lá, pega um homem ainda e chega a bater na mulher ainda. Promove uma prostituição. Por quê? Porque o Brasil cresceu o maior número de prostitutas. E hoje, nos dias de hoje, a prostituição já está na adolescência, se você quer saber. Se você andar nas ruas, pelas cidades de madrugada, você vai encontrar maior número de travestis se prostituindo, homossexuais se prostituindo, e sempre no meio deles tem uma menininha, uma menor de idade, com seus 15, 16 anos de idade, se prostituindo. E a maioria se prostitui, sabe por quê? Para pagar o vício das drogas. O sexto, ataques aos conceitos bíblicos da família. Esse ataques que o PT promove dos conceitos bíblicos da família é aquele ataque em que eles têm promovido até então, de fazerem homossexuais, pessoas de outro sexo, a odiares nós que somos cristãos. Que é nós estamos condenando, nós estamos lançando no inferno, que é nós que estamos fazendo isso, sendo que na verdade tudo que nós fazemos está dentro da palavra de Deus. E aí eles pegam esses conceitos bíblicos, rasgam na frente desses tipos de pessoas, e quem pega a má fama somos nós. E é isso que o PT, que Gleisi Hoffmann está promovendo. Esses ataques aos conceitos bíblicos de família. Porque a base da família, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus. Se você andar retamente como manda a palavra de Deus, se você fazer tudo certinho como a palavra de Deus nos ensina, a sua vida, a sua família será muito abençoado. Terá uma estrutura melhor. E em todos os aspectos. Agora, uma família que não anda sobre os conceitos bíblicos, que não caminha sobre a palavra de Deus, é uma família que vai estar sempre desestruturada, sofrendo. E o que eles promovem é isso. Que você não deve aceitar, a seguir à risca a Bíblia. Que você será obrigado a aceitar, por mais que você não queira, mas você é obrigado a aceitar o homossexualismo. Ah, cuidado que você tem filho. Sim, eu tenho filho, mas eu tenho isso daqui para ensinar para eles. Agora, se eles crescerem e quiserem mudar de sexo, aí o problema não vai ser meu. O problema vai ser deles. Só que depois não chore as mágoas. Sabe por quê? Porque a maioria de todos eles conhece verdadeiramente a palavra de Deus. E quando eles conhecem a palavra de Deus, eles sabem que o homossexualismo
Deus reprova, é Deus que reprova, não é o Gerdau maluco beleza, não. Não são os pastores, e muito menos os padres. Quem reprova é o próprio Deus, aliás, Deus condena. Se eu chegar a puxar aqui na palavra de Deus, a gente vai lá ler desde Gênesis ao Apocalipse, falando a esse respeito. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando. Claro, se você não conhece, procure saber. Aliás, quer saber melhor? Vai lá no Google, digite lá, escreve assim, Bíblia homossexualismo. Aí você vai ver. Vai passar passagens bíblicas mostrando que Deus condena. E esses conceitos bíblicos aqui, que eles vão querer violar, é fazer com que os cristãos, os crentes, evangélicos, aceitem a ideologia de gênero, aceitem a liberação das drogas, aceitem o feminismo, aceitem essas coisas ilícitas, tudo contra a palavra de Deus. Para encerrar, no livro de Salmos, no capítulo 28, no capítulo 26, aliás, me desculpe, diz bem assim, no capítulo 26, Salmos 26, versículo 4 e o 5 que eu vou ler. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Vou um pouquinho mais adiante. Lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Davi diz aqui que tudo que é ao contrário à palavra de Deus, ele não vai se assentar ao lado. Que tudo que é ao contrário à palavra de Deus, ele não vai ter conversa nenhuma, porque são pessoas dissimuladas, hipócritas, mentirosas, pessoas falsas. Veja só, tudo que eu falei para você, por isso que eu falo. Prova os espíritos. Me prova também se eu estou mentindo ou não. Está aí no rodapé, no status, os versículos bíblicos, o livro da Bíblia que eu acabei de citar para vocês. E está aqui na minha mão a Bíblia. Na minha mão. Portanto, meu amigo, minha amiga, não deixe de se enganar, que até o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. Não deixe de se enganar. Não se engane. Porque quem é realmente, como eu falei, quem realmente é de Deus, está baseado sobre essas escrituras sagradas, está nela, não vai aceitar qualquer sinaizinho que vem do céu, não. Não vai aceitar. Sabe por quê? Porque Jesus falou, haveria muitos sinais. E esses sinais vai mostrar a vinda dele. Muitos sinais das estrelas, no céu e tudo mais. Não é à toa que você vê aí gente falando sobre disco voador. Não é à toa que você vê no noticiário que eu li ontem, né? Eu até dei risada. Que a Terra está para ser engolida pelo buraco negro, que é papo furado. Não tem nada na Bíblia, eu acredito que está na Bíblia. Esse negócio da Terra ser engolido pelo buraco negro é papo furado de cientista. E agora temos aí muitas igrejas evangélicas com muitas heresias, pregação de teologia da prosperidade, né? É o reteté, é aquele pastor demente que fica feito o Michael Jackson no altar, né? E agora aparece Glaze Hoffman, né?
com aquela carinha de santa que não tem nada, a dizer paz do Senhor e falar tudo aquelas bobeiras. A igreja que aplaudiu para uma pessoa dessa, se for uma congregação inteira, acredite, é uma congregação inteira que precisa se converter. O dia que eu ver Gleisi Hoffmann se convertendo, é que nem eu falei, pessoas assim, que se resolver se converter, serão monitorados. Meu amigo, eu quando me converti eu fui monitorado. Sabia? Como assim, Jardel? Ficaram te vigiando? Não. As pessoas que me conhecem estão me monitorando. Quem me conhece há muito tempo, há anos me conhece. Pessoas que me conhecem de 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos até. 20 anos até. Eles mesmos estão me monitorando. Eles mesmos podem chegar e dizer se eu ou não sou um homem que se converteu a Cristo. Para quem me conheceu no passado, eu não estou falando para quem me conheceu agora. Eu estou falando para quem me conheceu quando era antigamente, como eu era antes. As minhas atitudes como eu era antes, eles mesmos podem pesar na balança, mostrando as minhas atitudes nos dias de hoje. Ué, não está escrito? Não está escrito que é pela árvore que se vê os frutos? Então você vai ter que ver os frutos dessas pessoas. Você vai ter que ver os frutos da Gleisi. E os frutos dela são tudo fruto podre, cheio de bicho, com uma lepra espiritual. Abre o olho, crente. Não caia dessa ladainha da Gleisi. Não caia. Lembra dessa passagem. Lembra. 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14. Lembra. Não é de se admirar que até o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.